Você já deve ter dado o play num vídeo que dizia mais ou menos assim: deixe a inteligência artificial fazer tudo por você. Você só precisa tirar o print, bater um print, tirar uma foto ali do gráfico, jogar na inteligência artificial e ela vai tomar a decisão para você se você vai entrar comprado ou vendido. Tem algumas, inclusive até mais apelativas, que elas nem pedem o print, elas só dizem assim: qual é o ativo que você quer operar? Ah, eu quero operar nesse momento agora o ouro, o euro-dólar. E aí ele já te diz: olha, você vai fazer isso, você vai entrar assim, coloca o take assado. Será que isso funciona de verdade? A gente está vivendo a era da tecnologia, a era da inteligência artificial. Tem várias empresas de inteligência artificial, enfim, umas melhores do que a outra. E aí eu tava lembrando, um amigo, inclusive a ideia desse vídeo foi por conta de um amigo, que ele falou o seguinte: Ronald, sabe o fulano de tal? Ele tá lançando uma ferramenta que faz uma espécie de previsão de mercado através de inteligência artificial. A gente só coloca ali o ativo que a gente quer, compra ali uns créditos, aí você tem que comprar uns créditos para você ficar consumindo, e cada análise que a ferramenta vai te dar, ela vai consumir um crédito. Eu falei, pô, interessante o negócio do rapaz ali, bacana. Vamos ver a ferramenta. Quando eu fui ver a ferramenta, era literalmente uma ferramenta muito parecida com o que tinha há uns 15 anos atrás. Talvez você não vai achar muito moderna essa página, porque eles não atualizaram aqui o invest.com. Se você entrar aqui na parte técnica, no menu Technical, Commodities Indicators, você vai chegar nessa página. E essa página nada mais é do que alguns indicadores te mostrando se existe uma probabilidade de compra ou de venda ou não é para fazer nada em determinados ativos. Então, por exemplo, se eu vier aqui na opção de Forex, o euro com o dólar americano, eu tô aqui no gráfico de 1 hora, né? Dá até para trocar aqui o time frame. Eu vou deixar 1 hora aqui e você observa que aqui no euro dólar eu tenho a opção aqui de... o RSI, ele está neutro, o estocástico ele está neutro, aqui tem outro estocástico com outra configuração que deve ser... não, na verdade aqui é estocástico com RSI. Ele está dando sobre compra, venda, venda. E aqui, do outro lado, esses outros indicadores, como o CCI, o ATR, as máximas e mínimas, o Ultimate Oscillator, tem o Rock, enfim, tem banda de Bollinger, em alguns aparece banda de Bollinger também. Ele já tá dando aqui uma compra forte. Isso aqui, gente, é mais velho do que a posição de andar para frente, tá? Isso aqui é muito antigo. Eles estão aqui, no caso, o Invest.com, ele tá pegando aqui a confluência de uns indicadores e ele tá te mostrando se esse indicador tá acusando compra ou tá acusando venda. Eu vou deixar vocês tomarem a decisão se vocês querem testar isso ou não, mas se você me perguntar, Ronald, você já testou isso só há uns 15 anos atrás, e eu posso te garantir que não é o que você vai esperar. Não vou dizer que não funciona, porque depende de como você vai usar. Mas, por exemplo, se você no euro-dólar, que ele tá dando uma compra forte nesses indicadores, aí você entra aqui, vamos pegar aqui o euro-dólar, euro-dólar, beleza. Aí eu vou entrar comprado, né, no euro-dólar. Pô, eu tô operando numa corretora que eu tenho 100% de garantia que as minhas ordens estão indo ao mercado, ela não vai manipular os meus resultados, que inclusive se você não estiver satisfeito com a corretora que você está operando, tem um link para a corretora que eu opero na descrição desse vídeo, é totalmente de graça, apesar de que você pode operar onde você quiser, mas na corretora que eu opero eu tenho 100% de garantia que as ordens estão indo a mercado e que nada está sendo manipulado, né? Então beleza, aqui tem uma opção de compra segundo esse bando de indicadores aqui, e aí você vai entrar comprado. Várias plataformas, inclusive aqui no CTrader, esqueci. Aqui no CTrader, eu vou colocar aqui no H1, porque ele tá dando a compra forte no H1, né? Aqui no H1, tá vendo? Se eu passar o mouse bem aqui, você tá vendo isso aqui? É sentimento de mercado que a gente chama, ó. Aqui no CTrader, ele tá acusando que 56% das contas de negociação tem padrão de venda aberto nesse símbolo, conta 44. Ou seja, aqui no CTrader é como se tivesse mais pessoas entrando vendidas ou mais padrões de venda do que de compra. Mas aqui com esse indicador, com a confluência de todos esses, imagina todos esses indicadores apontando para o mesmo lugar. Vai dar compra, né? Beleza. Mas é quando você chega aqui na corretora para você operar e você se depara a essa informação. Então a diferença dessas informações, elas vão gerar muito ruídos em você. E aí eu preparei um exercício que, cara, isso aí já viralizou na internet, inclusive, já virou meme, de como você pegar a inteligência artificial na mentira
sabor inteligência artificial, você consegue pegar a inteligência artificial na mentira. Vou mudar o contexto aqui, que é o seguinte. Nesse exato momento que eu estou gravando esse vídeo, o S&P 500, ele está prestes a romper, eu estou no gráfico diário do S&P 500, e ele está prestes a romper uma máxima histórica, tá? Ele fez esse movimento de rompimento alguns dias atrás, meio que está de lado. Você vê que até 2 dias atrás estava fazendo fez um candle vermelho. Hoje estava um candle vermelho até alguns minutinhos. Se eu colocar aqui no H1, ó, ele está subindo agora. Ele está se preparando para fazer o rompimento da máxima histórica, que foi aqui. Exatamente, ó, a máxima histórica foi aqui, uns 4 dias atrás, mais ou menos. Ele está se preparando para fazer esse rompimento. Para quem não sabe, o S&P 500, gente, é o conjunto das 500 maiores empresas americanas. Então, olha só, segundo dados aqui de 2025, tá? Segundo dados de 2025, porque ainda não fechou 2026. Esse aqui, só para você ter uma ideia das top 10 aqui, mais ou menos, né? Então, você tem aqui, em primeiro lugar, a Apple, depois você tem Nvidia, Microsoft, Amazon, Google, Meta e por aí vai. Aí aparece aqui a Tesla, olha, tem Tesla, Walmart, tem a Visa, tem a Mastercard e por aí vai. Então, são empresas de vários segmentos. As 500 maiores empresas, elas fazem parte desse índice aqui, que na corretora que eu opero a gente chama de SPX-USD, mas popularmente conhecido como S&P 500. Aí você imagina o seguinte, se o S&P 500 ele é o conjunto das 500 maiores empresas americanas, a gente pode afirmar, é correto afirmar que o S&P ele é uma espécie de termômetro do que está acontecendo com a moeda americana. Porque você imagina o seguinte, se essas empresas elas estão rompendo máxima histórica nesse exato momento, a gente tem aí as 500 maiores empresas do mundo sendo super avaliadas e valendo muito caro. Então você concorda comigo que nós temos provavelmente resultados positivos, balanços positivos, empresas dando lucro, empresas crescendo, porque se elas estão atraindo investidores, é porque elas estão crescendo, elas estão demitindo poucas pessoas, estão contratando muito mais, elas estão chamando a atenção do mundo nesse exato momento, principalmente por conta dessa verticalização que o S&P está crescendo. Então, assim, o S&P está praticamente crescendo numa linha reta, vertical aqui, praticamente no ângulo de 90 graus aqui ele está crescendo, né? Enfim, e se você puxar para trás, nem em outro momento da história isso aconteceu, tá? Só nesse momento que o mundo, contexto guerra, Estados Unidos, Irã e tudo mais. Então, se você, assim como eu, imagina, não precisa você concordar comigo, vamos dar o benefício da dúvida. Imagina que, se o S&P ele é o termômetro do que está acontecendo nos Estados Unidos, diretamente existe um impacto ou uma relação, uma correlação com a moeda americana. Então, por exemplo, o S&P, as maiores empresas, elas estão sendo valorizadas, tá? E o que está acontecendo com o dólar nesse exato momento? Se a gente pegar o dólar pareado com o euro nesse momento, mas dá para fazer isso em várias outras moedas. Euro-dólar nesse mesmo período. O euro-dólar nesse mesmo período, ele aumentou, tá caindo um pouquinho nesse momento, tá corrigindo aqui uns 20% mais ou menos dessa mesma pernada. Nesse mesmo período que o S&P fez um crescimento vertical, em teoria, o euro-dólar deveria fazer um movimento para baixo. Por quê? Porque se a economia americana ela está melhorando, está crescendo, está fortalecendo a sua própria moeda também, se você parar para pensar. Ou não tem lógica isso que eu estou falando. Imagina, as empresas elas estão crescendo, elas estão faturando mais, poder de compra está aumentando, então, em teoria, a moeda está se valorizando também, né? Beleza, só que o que a gente está vendo é um cenário totalmente diferente. Mas o ponto que eu quero entrar, que é a questão da inteligência artificial, é o seguinte. Eu vou abrir aqui o meu chat GPT e eu vou perguntar uma coisinha para eles e vocês vão acompanhar isso comigo agora, tá? Vamos esperar ele carregar aqui. Oi, chat, tá conseguindo me ouvir? Chat, eu queria que você me dissesse a relação que existe entre o S&P 500 está subindo e o euro-dólar está subindo também. Não existe uma relação fixa ou garantida. Às vezes, ambos sobem quando o apetite por risco aumenta, já que investidores buscam ativos de maior retorno. Outras vezes, o S&P pode subir enquanto o euro cai, se houver fatores específicos da zona do euro. No final, são mercados diferentes, cada um com seus próprios drivers. Boa, ele deu uma resposta
genérica. Aqui você viu, inclusive, que eu tentei aqui. Deixa eu parar aqui, porque ele tá ouvindo o que eu tô falando. Eu não quero que ele ouça. Eu perguntei pra ele qual era a relação que tinha entre os dois ativos estarem subindo. E aí ele falou que não existe uma correlação fixa ou garantida, né? O que que eu vou fazer? Eu vou abrir um novo chat agora. E eu vou fazer a mesma pergunta, só que mudando só o finalzinho. Vamos ver o que que ele vai me responder, né? Oi, chat, tá me ouvindo? Estou te ouvindo? Sim. Manda o que você precisa, a gente resolve. A internet tá dando uma oscilada, né? Mas beleza. Chat, é o seguinte. Eu queria saber qual é a relação que existe entre o S&P 500 estar subindo e o euro-dólar está caindo. A relação não é direta nem causal. O S&P 500 reflete ações de empresas americanas, enquanto o euro-dólar é uma taxa de câmbio entre a zona do euro e os EUs. Às vezes, quando o dólar se fortalece, investidores veem isso como sinal de confiança na economia dos EUs, o que pode impulsionar ações. Mas cada mercado tem suas próprias dinâmicas, então não dá para dizer que um determina o outro. Chat, então não existe nenhuma correlação entre eles? Não é que nunca exista correlação, mas ela não é uma regra fixa. Em certos momentos, eventos macroeconômicos podem influenciar ambos, mas podem também ir em direções opostas. O mercado é cheio de variáveis e qualquer correlação entre eles é circunstancial. Ou seja, em outras palavras, ele falou que isso é cíclico, né? Essa correlação ela é cíclica. O que eu queria chamar a sua atenção era para você ver como que em dois cenários um pouquinho diferentes, ele vai me dar praticamente a mesma resposta. Porque em ambas as respostas, ele me disse que não existia uma relação fixa garantida, a que ele só trocou e usou outros dois substantivos, como não é direta nem casual, para falar exatamente a mesma coisa, que não tinha uma correlação. Eu até estou usando o GPT. A minha conta do GPT é aquela conta de $200, né? E aí eu estou usando a opção de pensamento complexo, que é exatamente para ele refletir melhor e pelo menos me dar uma resposta mais coerente. Isso aqui, na minha opinião, é a inteligência artificial sendo o mais transparente possível, né? Eu vou até perguntar para ele a questão dos indicadores que a gente estava comentando, né? Deixa eu habilitar aqui de novo. Chat, seguinte, você acredita, existe alguma forma de uma inteligência artificial fazer uma leitura no gráfico ou macroeconômica através de notícias, padrões de candles, figuras gráficas, e ele tomar uma decisão de se eu posso entrar comprado ou vendido? Sim, dá para fazer. Existem modelos de IA que processam tanto dados gráficos quanto notícias e indicadores macroeconômicos. O ponto crítico é como o modelo é treinado e o que ele considera relevante. Não vai ser infalível, porque o mercado é cheio de ruído. Mas sim, uma IA pode gerar sinais de compra ou venda com base nessas leituras. A decisão final é sempre sua. Ou seja, você está me dizendo que existe só a possibilidade da IA me dar o padrão, se é para ela vai ler o padrão, vai me dizer se é para entrar comprado ou vendido, a decisão é minha e a responsabilidade é de quem? Exatamente, a IA pode indicar, mas a responsabilidade é 100% sua. Se você for seguir um sinal, é decisão sua. A IA não tem skin in the game. É como uma ferramenta. Ela sugere, você age e o lucro ou prejuízo é seu. Deixa eu pausar aqui. Boa. Ó, vou mostrar uma coisinha rapidinho para vocês. No comecinho do ano, eu mostrei isso aqui para vocês, que era o Prediction Arena. Mais ou menos lá pelo dia 12 de janeiro, colocaram várias inteligências artificiais aqui com $10 mil para começar a fazer trade. E nesse exato momento a competição ainda continua. A gente está aqui no finalzinho de abril. Nessa página aparece aqui as últimas tomadas de decisões daqui tomou decisões por último, mas o que eu queria chamar a atenção é isso aqui, ó, é o ranking de desempenho delas. Nesse momento só existem 3 delas positivas, que é a GLM5, a Gemini 3.1 Pro e o GPT 5.4. O resto tudo tá negativo. Então, Grok, Cloud, porque a Cloud tá na moda, não sei o que e tal. Pronto, a Cloud tá negativa aqui, todas começaram com 10 mil e a pior de todas nesse momento tá com 6.903. E aqui do lado aparece, ó, a quantidade de trades que eles estão fazendo. Só que eles estão fazendo trades em tudo, tanto no mercado quanto tentando acertar previsões no mercado. Mas aqui eu queria chamar a atenção porque é a inteligência artificial tomando a decisão do que ela vai entrar a favor ou contra.
comprado ou vendido. O Bitcoin vai subir ou o Bitcoin vai cair. O Trump vai ser impeachmentado ou não vai ser impeachmentado. Então, é a inteligência artificial que está tomando a decisão. E se a gente pegar aqui a primeira, que é a GLM5, ó, vamos ver aqui a GLM5, deixa eu fazer o filtro dela. Você observa que, ó, filtrei só a GLM5, você observa que ela só é a mais positiva, porque ela praticamente foi uma das últimas que começou. Então ela não começou assim como as outras lá em janeiro, ela começou agora, no finalzinho de março, tem um pouco mais de um mês que ela começou. Então, pô, é muito fácil você ficar positivo se a largada você largou 3 meses depois da galera que tava se ferrando lá no começo, abrindo ordem e errando, abrindo ordem e acertando e tudo mais. Então, aqui ficou mais positiva, ela só tá mais positiva porque ela começou atrasado em relação a outras. Deve ter algum motivo para isso, alguma atualização que aconteceu e tudo mais, para ela ter entrado depois, né? Mas enfim, fica tranquilo, porque não é a inteligência artificial que vai roubar o nosso emprego no mercado financeiro. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever. Rola a tela para baixo, vê se você está logado na sua conta do Google. É só você deixar o seu like, isso ajuda bastante. Muito obrigado por todos os vídeos que vocês assistem, comentam, compartilham e deixa seu like, isso ajuda bastante também no nosso trabalho. Nesse momento o YouTube ele deve estar te recomendando 2 vídeos para você assistir, um da esquerda e um da direita. E eu, Ronald, que tá falando com você, tô te esperando lá, assim como também o meu WhatsApp tá na descrição desse vídeo, se você quiser trocar uma ideia, tiver se sentindo sozinho, desanimado, meio cabisbaixo, jururu, manda uma mensagem pra mim no WhatsApp aí na descrição desse vídeo, tá bom? Valeu, falou, tamo junto, forte abraço, fui!